em seus lares o programa Quarta Dimensão, por gentileza da TV Vila Velha. A TV que nossa gente vê. Todo o conteúdo deste horário vem sendo gravado nos estúdios Fernando Martins e transmitido ao vivo por Facebook, Live TV PG. Agradecemos e parabenizamos o Fernando pela audiência na semana anterior. 4.000, mais de 4.000 assistentes registrados. Obrigado. Se a Bíblia ensina, como diz Paulo, nas suas palavras, e ele confirma que existem nela dois textos, humano e divino. Eu digo isso, posso dizer. Porque quando Moisés ordena a pedofilia aos seus guerreiros, tal coisa não pode ser admitida como lição. Então nós teremos que forçosamente aceitar que a Bíblia tem duas vertentes. Crimes contidos nas páginas das Escrituras atestam que ela é apenas parcialmente infalível e instrutiva. Que me desculpem os seguidores da Reforma Protestante, mas eu jamais aceitei morte de Golias incluída em livros escolares. Toda a violência deve ser repudiada pela consciência cristã, até que os agressores em massa sejam expulsos para planetas inferiores. A partir do juízo final, os assassinos elogiados de hoje serão finalmente esquecidos. Bons amigos nos proporcionam técnicas para a divulgação deste programa e nós agradecemos. Com eles colaborando nas operações, temos certeza de que tudo correrá bem. O tema de hoje será Esperança é raio de sol. Misteriosos livros surgiram e milhões de pessoas os reverenciam e chamam sagrados. Eles formataram e oficializaram as maiores religiões do mundo. No desdobramento evolutivo dos seres humanos, eles se revelaram ferramentas indispensáveis de aprendizado. A segurança de algo escrito com todas as letras forneceu maré mansa aos indecisos e vacilantes filhos do universo. Com seus passinhos mal direcionados e hesitantes, as crianças necessitam de alguém que as impeçam de alcançar rumos perigosos. Os pais se obrigam a vigiá-las todo o tempo, quando elas despertam para o milagre de se locomoverem pelos seus próprios pés. O livre-arbítrio não pode ser concedido aos pequenos habitantes do planeta, enquanto eles ainda não alcançarem razoáveis experiências. A proteção dos mais velhos deve acompanhá-los sempre, por mais impertinente que a vigilância seja considerada por eles. Como responsáveis, os pais precisam disponibilizar andadores, cadeirinhas para os automóveis, babás em tempo integral e outros artifícios. Falei das crianças. Todavia, elas não completam o quadro das carências humanas. As raças também estão sujeitas ao aprendizado. Nós todos,
Homens, mulheres e crianças dependemos de ajuda para superar deficiências congênitas. Somos compelidos pelo arrastão da inexperiência a enveredar por caminhos tortuosos. A pequena visão espiritual acarreta desencontros. Este outro lado das deficiências justificam o zelo do Pai das alturas para amenizar a quadra tormentosa da nossa ignorância. A Bíblia, o Alcorão, o livro dos Vedas e tantos outros marcam a preocupação divina pelo nosso crescimento evolutivo. Nossa humanidade, especialmente em seus primórdios, foi semelhante ao solo agricultável da terra. Ambos foram improdutivos e estéreis. A propósito, Jeová emitiu queixa no Gênesis. Não havia nenhuma planta no campo, nem erva alguma brotara. O Senhor não fizera chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Gênesis 1, versículo 6. Para brotar, meus amigos, a planta exige cuidados. Para manter hidratação, a planta precisa de chuva. Para ser cultivada, ela depende do agricultor que, apesar de criado no sexto dia, não manifestara nem experiência, nem vontade para trabalhar. Percebam o detalhe primordial, amigos. Nada é perfeito nem acabado sem a peregrinação dos nossos espíritos pelo aprendizado dos séculos. Na semana seguinte, após a criação, Jeová já encontrou percalços. Lá longe, no marco da criação do planeta, já se definiam os passos inseguros e vagarosos da criatura escapada das mãos do Criador Divino. Nem mesmo ele desejou violar o livre-arbítrio do primeiro casal, criado no sexto dia. Ele próprio os reconheceu como imprestáveis. É o próprio ser humano quem deve concluir a criação própria pelo esforço. Se não fosse esta vontade indômita do Pai, e se revelassem verdadeiras as afirmações dos teólogos, e ele teria aperfeiçoado aquele primeiro casal. Getúlio, de repente me aborda o Crispim dos Anjos. E quais são essas afirmações dos teólogos que você deixa escapar maliciosamente? Não se faça de desentendido, Crispim, porque você também conhece doutrinadores que defendem penas eternas ou morte eterna. Os autores de tais ameaças se escondem nas igrejas. Estão pertinho de você, rapaz. Isso faz parte da Bíblia, Getúlio, e você não pode negar. Pois saiba, Crispim, fiquei tão interessado que até resolvi ajudá-lo na busca de texto do seu agrado, que fala de fogo e enxofre, como vocês tanto gostam. Vocês gostam tanto do inferno porque ele ajuda a arrecadar. Eu serei tão cooperativo, caríssimo Crispim, que escolherei algo de Apocalipse, se referindo ao inferno de que vocês se servem todo o tempo. As arrecadações crescem pelo medo das penas eternas. Por favor, Getúlio, deixe de rodeios e cumpra o prometido de apontar o texto em Apocalipse que fala de fogo e enxofre. Qual é este texto? Pois o texto é o seguinte, Crispim.
Este beberá também do vinho da cólera de Deus, misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Apocalipse 14, versículo 10. No versículo seguinte, encontramos o complemento da advertência. A fumaça dos seus tormentos sobe pelos séculos dos séculos e não se descortina descanso algum para os adoradores da besta. Apocalipse 14, versículo 11. Crispim bate palmas satisfeito, dizendo: eu não disse, Getúlio? Sim, Crispim, você disse, acompanhando todos os seus orientadores. No entanto, e aqui se encontra alguém que interpreta este mesmo texto, tão aceito por você, como indiscutível prova de que não existirá eternidade de penas. Analise comigo, caríssimo Crispim. Você bem sabe que Cordeiro é o nome que os evangelhos denominam o Cristo. João Batista, ao enxergar Jesus se aproximando, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. Alguém acha em sã consciência que apenado, assistido pelo Cordeiro e pelos santos anjos, terminaria vítima das penas eternas? Fica a pergunta no ar, caríssimo. E neste ponto, nós vamos fazer uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza de bons amigos, nosso site está na telinha e nós convidamos vocês para visitá-lo. E não esqueçam que o meu querido neto Ricardo criou mais serventia para o site. Getúlio no YouTube 2 disponibilizou nova lista de palestras. Getúlio no YouTube 2 permite acessos por simples clique. É só escolher pelo título das palestras e clicar. Nosso amigo Zube, embora aposentado, é provedor de palestras no YouTube. Obrigado, Zube. Outro aviso importante. Este horário poderá ser acessado também pelo Facebook Live TV PG. Este texto que nós citamos, amigo Crispim, contém aparentes detalhes do inferno teológico pelo estilo ameaçador. Se você analisar o prometido no meio das ameaças, no entanto, perceberá que as nuvens escuras de repente se revelam passageiras. Quando o profeta de Apocalipse promete assistência dos santos anjos e do Cordeiro, o aspecto sem fim do castigo desaparece completamente, implode tudo. A presença misericordiosa do Cristo e de seus anjos garante final feliz, depois de beber o cálice insosso do desagrado divino. Advertências são necessárias para que se memorizem as consequências de maus atos. Exageros, porém, meus amigos, se tornariam vingança. E vingança não é o móvel, não é o propósito de Deus.
inferno eterno ou destruição do espírito, além de nenhuma vantagem como ensinamento, se configuram crueldade. Deus cruel, quem pode admitir? Já começou com a ladainha de sempre, Getúlio, é o desabafo do Serafim. Belo dia, você vai entender que as doenças são dissabores, muitas vezes causados por excessos na mesa ou nos bares. Karma é coisa de desocupados, Getúlio. Deus é lento para castigar e arrepender-se. Revoga a sentença, remata o Serafim. Deus só decreta correções para quem não se arrepende. São as derradeiras definições do meu oponente. Concordo, Serafim, que o Pai Celestial prefere corrigir ao invés de castigar. As rígidas leis do retorno, no entanto, não surgiram aleatoriamente para inglês ver. Escute o que Jesus disse ao paralítico curado em Betesda. Veja que já estás curado. Não peques mais para que não te aconteça coisa pior. João 5, verso 14. O karma aqui está definido. Embora ele disfarce, eu percebi que Serafim foi impactado pelas palavras de Jesus e aproveitei o gancho para replicar. Eu não consigo entender, Serafim, as razões da sua resistência em aceitar ligações entre sofrimento e transgressão. Deus criou leis eternas, não escritas, ao nível da consciência, e elas, pela própria vontade divina, são irrevogáveis. Estas leis normatizam efeitos inexoráveis, oriundos de nossas ações. Responsável pelo funcionamento perfeito de gigantesco universo, o Altíssimo se ocupou da disciplina como algo prioritário. Em todos os mundos habitados, as relações entre os viventes têm sido a mais valiosa joia da coroa do Rei dos Reis. Como você se atreve, Getúlio, geme ou Crispim, a apontar o que não vê e descrever o que desconhece? Acaso você tem provas de que existem outros mundos habitados, Getúlio? Se não existissem outros planetas habitados, Crispim, Jesus não diria: a casa do meu pai tem muitas moradas. Moradas, veja bem. Moradas só podem ser abrigos de almas viventes. Moradas são lares. Nelas você encontrará sempre alguém abrigado. Mais outra pergunta, Getúlio. Explique onde encontrou provas de que em todos os mundos o Altíssimo priorizou a disciplina, como você falou há pouco. Você acredita, Crispim, que nosso Deus é o mesmo Deus do universo? Você crê nisso? Pelo acesso de concordância, você já não me deu certeza de crença idêntica. E eu reforço meus argumentos para lhe dar resposta. Se Deus é o único Senhor de todos os mundos, como nós dois acreditamos, não podemos aceitar métodos diferenciados de governá-lo. Se é um único Deus, é um único método. Seriam desgastantes pesos desiguais para cada medida. Então você define Deus com estilo humano, Getúlio? Murmura o Crispim num fio de voz, desconfiado e não convencido.
Esta imagem divina foi montada pela sua imaginação fértil e reside nela o seu pecado capital, diz Crispim. Acaso os seus orientadores, meu amigo, eu falando, acaso os seus orientadores espirituais não costumam repetir que o Cristo é o mesmo hoje, ontem e amanhã? Seus próprios teólogos parecem mais velozes no entendimento do que você, Crispim. Você está bem atrasadinho. Considerando que o Deus do universo é único, entendemos que a essência da justiça também deve ser única. Calado, Getúlio, bradou Crispim, que você hoje já excedeu os limites. No início da palestra você citou Bíblia, Alcorão e o livro dos Vedas. Se apenas na Terra você já relaciona diferenciados códigos, como se atreve a apontar justiça uniforme nos demais planetas? Falei de códigos com prazos de validade, Crispim. Em todos os mundos, todavia, a essência das leis eternas. Preceitos, no entanto, podem ser atenuados, acompanhando o baixo grau evolutivo dos usuários. Não esqueça isto, Crispim. Civilização primitiva usou códigos primitivos. Civilização progrediu e aqueles preceitos inadequados terão que ir perdendo validade. Lembrem que Jesus pediu a Deus no alto do Calvário: perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Valerá também analisarmos a resposta do nosso Rabi quando questionado sobre a liberalidade de Moisés. Moisés permitiu o repúdio das nossas mulheres, disseram eles. Jesus lhes respondeu: Moisés permitiu a crueldade por causa da dureza dos vossos corações. Mateus 19, verso 8. Dureza de coração, justificando leniência do legislador, esclarece as razões de que Deus permitisse preceitos provisórios. Nos tempos de Moisés, como seriam recebidos os decretos de amar aos inimigos e orar pelos que vos perseguem e caluniam? Aquela gente ensinada a odiar os adversários pelas próprias leis mosaicas atropelaria o legislador Jesus e queimaria sua coleção de papiros se ele tivesse. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E passamos ao terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. Quando Jesus apontou as muitas moradas da casa do Pai, comprovou alienígenas habitando milhões de planetas. O dicionário confirma: moradas são lugares de convivência, abrigo e aprendizado. Por que moradas se os planetas fossem desabitados? Não teria sentido. Nosso planeta não é mais que modesta unidade entre milhões de recantos de convivência. Alienígenas e o mundo onde vivem irão trocando experiências através dos milênios, crescendo na ética e na sabedoria. De planeta em planeta, de escola em escola, terminaremos aprendendo. Quando alguém destes mundos, como Jesus na Terra, alcançar a perfeição,
Este primogênito da raça será ungido Cristo, depois do teste sangrento, porque antes terá que passar pelo martírio. Livro da vida do Cordeiro que tem sido martirizado desde o princípio do mundo. É revelação de Apocalipse 13.8, versículo 8. A glória dos cristos planetários se completará tão somente depois do martírio. O sacrifício deles é o batismo de fogo, de que eu falei numa palestra anterior, ardentemente desejado por Jesus. Cristo, meus amigos, não significa sobrenome. Cristo é modelo acabado de perfeição, sem jaça. Ao tomar posse, estes primogênitos aceitos por Deus como Cristos para governar planetas, lançam fora a sopa de letrinhas dos códigos patrocinados pelos humanos. Jesus comprova esta verdade ordenando o trabalho no sétimo dia. Não esqueçam disto, não esqueçam desta palestra que é muito importante. Jesus comprova esta verdade ordenando o trabalho no sétimo dia, contrariando Moisés, contrariando o Êxodo, contrariando o Velho Testamento, contrariando todos aqueles que assim pensam. E depois desse pinguinho de doutrina, continuaremos focalizando o tema de hoje. Esperança é raio de sol. Tudo será questão de calendário nas 4 linhas da evolução. As leis escritas serão constantemente retocadas para que se enquadrem nesses novos tempos. Impressão em pedras ou papiros são sinais de sua provisória vigência. O aspecto físico, pouco sutil dos preceitos, sinaliza o desejo divino de reduzida validade. O aprendizado dos séculos vai resolvendo problemas de relacionamento causados pelo nosso egoísmo e depois ele dispensa códigos. Getúlio, me forneça exemplo, pois não entendi, diz o Crispim. Com todo prazer, Crispim. Focalizaremos o mais polêmico deles. Outra vez, Jesus é o nosso escudo e o nosso ponto de apoio. Seria normal que o Nazareno ordenasse ao paralítico curado em Betesda que carregasse a cama? Seria normal? Vocês acham normal? Se não existia a menor urgência, nem a menor necessidade. Você está querendo me dizer, Getúlio, exclama o Crispim, que cama apodrecida, talvez 38 anos, acomodando o paralítico, aboliu o decálogo? É demasiada petulância de sua parte, Getúlio. Veja que os 10 mandamentos foram escritos de forma especialíssima, com dedos divinos. Peraí, amigo Crispim, pois você acaba de negar suas próprias convicções. Para contrariar minhas ideias, você não costuma dizer que a Bíblia inteira é infalível e inspirada? Quando você afirma que o decálogo é especial, você considera inferior o restante das escrituras, Crispim. Lembre-se disto. Aceitar essa sua doutrina equivale dizer que a parte não escrita com dedo divino é algo inferior. Então a Bíblia tem uma parte superior e uma parte inferior. Isto é um absurdo, caríssimos, na opinião deles. Porque eu acho que é assim. Você me deixa nervoso, Getúlio. Não foi isto que eu disse. Eu só queria salientar a importância dos 10 mandamentos e a sua vigência eterna.
O dedo divino só pode representar sinal de preferência. Tentando se desvencilhar do pepino, Crispim, você reafirmou a mesma declaração incoerente, desvalorizando a inspiração das Escrituras, que vocês e os seus amigos consideram integralmente, que a Bíblia inteira é pura e perfeita. O dedo de Deus é superior ao canal intuitivo que antecipou verdades eternas na mente dos profetas. Cai tudo e fica apenas o decálogo de pé. Na sua opinião, não na minha. Se algo é especialíssimo, todas as coisas diferentes só podem ser inferiores. Voltando ao assunto da violação do sábado por Jesus, explicaremos que escolhemos o episódio como exemplo de lei transitória. A ganância dos maiorais nos tempos de Moisés os levava a massacrar servos com tarefas ininterruptas. Massacrar significa o servo adoecer diante de tanto trabalho a fazer. Trabalhavam dia e noite. Jeová se permitiu disponibilizar solene dispositivo para coibir os abusos contra escravos e servos massacrados pela prepotência. Isso, entretanto, como lei eterna, meus amigos, seria aberração, completa aberração. Hoje já é aberração total. No cristianismo, quando tudo deve funcionar de maneira espontânea, o descanso passou à esfera da consciência. Da mesma forma com que Jesus eliminou o repúdio das esposas pela dureza de coração dos antigos, ele agiu neste caso. É o mesmo caso. Manter proibição escrita do descanso sabático seria violar a liberdade depositada na consciência do cristão. No Império do Cristo, nada é coercitivo, tudo deve ser feito por impulso do querer de todo o coração. Escutem palavras do apóstolo Paulo. Cada um contribua segundo tiver proposto em sua consciência, não com tristeza ou por necessidade. Deus ama a quem oferece com alegria. Tudo tem que ser feito espontâneo. 2 Coríntios 9, versículo 7. Em todo o mundo, quanto maior o aprendizado das verdades eternas, maior autonomia será concedida ao vivente. Ele vai dispensando códigos. Na resenha que estamos desenvolvendo, será fácil perceber o extremo cuidado do Pai Celestial. Ele permitiu até mesmo esconder suas verdadeiras leis para não esmagar o inexperiente, o coitadinho, o infeliz, o ignorante. Adiou sentenças disciplinares, concedeu renovadas chances de viver em outros corpos. Porei sobre vós nervos, disse Jeová, farei crescer carne, e sobre vós estenderei pele, e vos darei espírito, e vivereis. Ezequiel 37, verso 6. Então me disse o Senhor, profetiza ao Espírito, ó Filho do homem, e dize-lhe, vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Ezequiel 37, verso 9. Profetizei como o Senhor ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé. Ezequiel 37, verso 10. Isto diz o Senhor Deus. Eu vos arrancarei dos vossos túmulos e vos devolverei à terra de Israel. Ezequiel 37, verso 12. Pelo milagre de novas experiências em carne, Jeová renovava esperança e ânimo aos desalentados componentes do povo judeu. O que ninguém jamais acreditava acontecera. O vale respirava.
tranquilo. Parteiras de velhas cidades quase extintas corriam de porta em porta, entregando crianças geradas pela vontade do Senhor Deus. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. Palavras de Jesus em João 3, verso 8. O berço esconde enigma perdido no mistério. A água é o mais antigo símbolo da matéria. Renascer pela água significa prêmio de nova identidade. Vejam que Jeová disse: farei crescer carne sobre vós, estenderei pele e vos darei espírito e vivereis. Ezequiel 37, verso 6. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E chegamos ao último bloco do programa Quarta Dimensão. E anotem na agenda, toda sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 16 horas da sexta-feira, páginas da Bíblia e do Evangelho estarão sendo explicadas aqui, ao vivo e a cores. Para a próxima semana já estamos cogitando outro tema igualmente instrutivo. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Esperança é raio de sol. Pelos textos que apresentamos no bloco anterior, o nosso tema ficou confirmado. Esperança é raio de sol. Ninguém vai morrer, meus caros. A morte é uma mentira. Das sombras de isolamento inexplicável, a voz rouca de Jó se faz ouvir, e os seus olhos se voltam para o infinito, buscando respostas. Crês, porventura, que o homem morto viverá? É a grande pergunta daquele coitadinho moribundo na corte das angústias. E é o mesmo Jó quem responde em lance profético, definindo sua crença inabalável na imortalidade do Espírito. Tu me chamarás e eu te responderei. Tu estenderás a tua destra sobre a obra das tuas mãos. Jó 14, verso 15. Mudarás o seu rosto e o farás sair, e os seus filhos estejam exaltados ou abatidos, eles não os conhecerá. Jó 14, versículos 20 e 21. Muitos se manifestam perplexos, reclamando pelo rosto novo, curiosos e desalentados, e até desconfiados. Catedráticos enciumados interpretam isto como ressurreição. Isso aí é ressurreição. Isto aí é ressurreição, não tem nada de novas vidas. Eles mesmos propagam que os ressuscitados reconhecerão parentes e amigos e farão festas. Eles mesmos dizem isto. E a voz do patriarca Jó é bastante clara para ser desmentida. Mudarás o seu rosto, diz Jó, e o farás sair. Jó 14, verso 20.
Salomão e o seu sono de séculos e milênios nas garras da morte perde realidade e a esperança de vida incessante retorna com o patriarca Jó. Ninguém morre em época alguma. O corpo morre, mas o espírito é imortal. Desabam conceitos contraditórios da parte humana das Escrituras. Jesus confirma a grande verdade exposta pelo servo Jó, dizendo pouco depois de qualificar Jeová como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Percebam o que Jesus diz. Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Porque para Deus, todos vivem. Lucas 20, versículo 38. A esperança da vida que nunca cessa, renasce em nossos corações. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cristianismo é certeza de vida eterna. Ninguém se engane. Penas temporárias, sim. Penas temporárias existem e eu concordo com isto. Elas existem para nos burilar, para nos aperfeiçoar, para nos dar grandeza de espírito. Dona Josefina Arantes do Nascimento lutou durante 3 décadas para devolver sanidade ao filho drogado. Seria cômodo desistir dele e deixar que morresse entre indigentes na solidão tormentosa da inconsciência. Dona Josefina recusou o alvitre de abandoná-lo. Ela perseverou e foi recompensada. 32 anos após a instalação da crise, o rapaz voltou curado ao convívio da família. O pai do filho pródigo, meus amigos, jamais desistiu de esperá-lo de binóculo em punho no alto da torre, perscrutando o horizonte. Deus corrige, mesmo de forma dolorosa, até que o aprendiz se conscientize e aprenda, mas jamais destrói ou abandona o prevaricador. O Senhor aperta o gasnete, porém jamais sufocará o culpado. O Pai Celestial conhece a fragilidade do barro com que fomos criados e se move no entorno de nós com enorme compaixão e piedade. Por mais que alcance 100 anos, a passagem terrena é demasiado curta em termos de aprendizado. Algo é incontestável. As crianças e os ignorantes deverão ser constantemente monitorados. Deus e os pais devem supervisionar a inexperiência dos filhos e dos povos ainda não atualizados em aprendizado. Inspirações superiores vêm privilegiando a mente dos nossos profetas, mantendo viva a esperança e a fé. Percebam a cautela do Pai Eterno antes de transformar as crianças em adolescentes. Ela os torna meigas e amoráveis componentes da nossa família. Todos se acostumam com elas antes que os atritos apareçam aquilo que o povo chama de aborrecência. Antes que chegue a aborrecência, aquelas crianças dominam o coração dos pais e se tornam criaturinhas amoráveis. Todos se acostumam com elas e os atritos do futuro desaparecerão pela força do amor. A humanidade é como a terra. Em si mesma ela é improdutiva e estéril. Para que se cubra de vegetação, ela depende das chuvas benfazejas e do cálido beijo do sol. O calor e a umidade nos chegam de cima. O cultivo da preciosa gleba, todavia, é tarefa do ser humano.
se existe parceria entre a criatura e Criador, no que concerne ao cultivo do solo, por que negá-la na composição da Bíblia, então? Da mesma forma, idêntica colaboração ocorreu das montagens das Escrituras, escritas a 4 mãos, por Deus e pelos homens. No marco zero da evolução, quando alguém aprendeu a enxergar e buscar respostas, foi escrita a primeira página. De lá até agora, garatujas imperfeitas têm sido corrigidas pelas entrelinhas e, acima de tudo, pelas palavras de Jesus, o nosso Cristo. O corretivo das trapalhadas humanas se encontra na voz do Cristo outra vez, eternizada nos Evangelhos. A presença do homem no atual estágio sempre acarretará efeitos deletérios, mas ele é o foco das lições e precisou ser ouvido na composição da Bíblia. A Bíblia precisava ter a nossa cara para que fosse autêntica. Restam sobras de motivos para acalentarmos esperanças ancestrais da nossa espécie, depois de uso, como fêmeas, devoravam as mulheres como refeições. Imaginem a podridão do ser humano. Graças ao renovado tempo de aprendizado, hoje nos encontramos longe deste bárbaro procedimento. A paciência e a misericórdia do Altíssimo, através da evolução, vieram desbastando os ramos perversos da nossa personalidade. Embora a caminhada ainda não tenha chegado ao fim, vale a pena acalentarmos renovadas esperanças. Ninguém esqueça que a esperança é raio de sol que nasce para todos os viventes. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, caríssimos, além desta câmera, que a paz de Jesus, a gloriosa presença de nosso Deus, de nosso Pai, esteja no coração de todos, com saúde, paz, alegria, prosperidade, tudo de bom, mas acima de tudo, caríssimos, amor no coração. Porque o amor é a trincheira definitiva, é o ponto final, é a luz divina. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.